Meu nome é Jacob, e o que estou prestes a compartilhar é algo que nunca imaginei que experimentaria. Eu era apenas um homem comum, vivendo minha vida sem pensar muito no que vem depois da morte. A vida após a morte era um conceito abstrato, algo distante, algo para outra época. Mas um dia aparentemente comum, toda a minha realidade mudou de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Tive uma experiência de quase morte que me abalou profundamente. Eu morri, mas não tinha ido embora. Eu me vi entrando em um reino que era mais vívido, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha conhecido. Mesmo agora, posso sentir sua marca profundamente dentro de mim, como se ela se tornasse parte do meu próprio ser. E o que Jesus me revelou, a verdade por trás da misteriosa marca M em nossas mãos, é algo que acredito que o mundo precisa desesperadamente ouvir. Esta é a minha história. No momento em que tudo mudou, começou como qualquer outro dia. Sem premonição, sem sinais de alerta. Acordei me sentindo bem, segui minha rotina habitual, completamente inconsciente de que minha vida estava prestes a dar uma guinada no inimaginável. Eu tinha acabado de almoçar e estava sentado à minha mesa quando uma onda inquietante de tontura tomou conta de mim. Minha visão turva, e então, sem aviso, uma dor lancinante atravessou meu peito. Meu coração batia violentamente contra minhas costelas. Uma forte pressão tomou conta de mim, em instantes, tudo se desvaneceu na escuridão. Vozes ecoavam ao meu redor urgentes, em pânico, mas cada vez mais fracas a cada segundo que passava. Alguém chamou meu nome, mas soou distante, como se eu estivesse afundando sob a superfície de águas profundas. Eu estava fugindo. Meu corpo permaneceu naquela sala, mas eu não estava mais dentro dela. Era a sensação mais estranha, como flutuar, sem peso, mas agudamente consciente de tudo o que se desenrolava ao meu redor. O mundo ao meu redor se desvaneceu em um silêncio profundo e sem fim. Minha respiração diminuiu, meu corpo ficou frio, e então, nada. Eu tinha morrido. Crossing over, eu esperava medo, pânico, alguma coisa, mas em vez disso, uma calma avassaladora me abraçou, diferente de tudo que eu já tinha conhecido. Não havia dor, nem preocupação, apenas uma paz abrangente. Eu estava cercado pela escuridão, mas não tinha medo. Então, ao longe, uma luz apareceu. Não era uma luz comum. Era quente, convidativo, vivo. Não me cegou nem queimou os olhos. Em vez disso, me chamou com um puxão mais forte do que qualquer coisa que eu pudesse resistir. Eu não estava andando, nem estava correndo, mas eu estava me movendo em direção a ele, atraído por uma força além da minha compreensão. Quando me aproximei da luz, a escuridão atrás de mim se dissolveu, desaparecendo como névoa no sol da manhã. A sensação de flutuar desapareceu e, de repente, me vi em pé em terra firme, mas esse lugar era diferente de tudo na terra. O próprio ar parecia vivo, vibrando com calor e energia. Me senti inteira de uma forma que nunca tive antes. Olhei para mim mesmo e percebi que não estava mais usando as roupas com as quais havia morrido. Meu corpo era diferente, mais leve, livre de qualquer peso, mas mais real do que nunca. Não havia dor, nem desconforto, apenas uma profunda sensação de paz. E então, eu os vi. Figuras estavam à distância, brilhando suavemente, sua própria presença irradiando amor e compreensão. Eles não eram humanos da maneira que conhecemos, mas não eram desconhecidos. Eu os senti antes de realmente vê-los, e sua essência não carregava nenhum julgamento, apenas calor, aceitação e um conhecimento tácito de quem eu era. Ao dar um passo hesitante à frente, a luz que me cercava ficou mais brilhante, pulsando como se em resposta à minha presença. Então, uma voz chamou meu nome, não com som, mas diretamente em minha alma. Jacob. Era profundo, poderoso, cheio de um amor além de qualquer coisa que eu já tinha conhecido. E então, eu o vi. Um encontro além do tempo. Diante de mim estava uma figura de luz pura e radiante. Sua presença era avassaladora, mas não de uma forma que me assustasse. Seus olhos, seus olhos mantinham profundidades de sabedoria, compaixão e poder além da compreensão. Naquele instante, soube sem sombra de dúvida quem ele era. Era Jesus. Vencido, caí de joelhos. As palavras me falharam.
Ele não precisava falar para eu entender, tudo nele irradiava a verdade. Em sua presença, senti toda a minha vida sendo desnudada diante de mim, não com condenação, mas com uma clareza que nunca havia conhecido. O espaço ao nosso redor mudou, estendendo-se para algo além do próprio tempo. Atrás dele, um túnel de luz rodopiante apareceu, suas cores diferentes de tudo na terra: ouro, azul e tons que eu nem sabia nomear. Pulsava, vivo, como se segurasse o próprio tecido da existência dentro dele. Senti sua atração, mas não havia medo, apenas um senso inabalável de propósito. Jesus gesticulou em direção a ela e, no momento em que dei um passo à frente, tudo ao meu redor mudou novamente. Eu estava me movendo não com os pés, mas como se estivesse sendo carregado pela própria luz. O tempo deixou de existir enquanto eu viajava por esse espaço etéreo e, de repente, minha vida passou diante de mim. Não apenas memórias, momentos verdadeiros. Eu vi cada decisão que eu já tinha tomado, cada interação que eu já tinha tido. Senti o peso das minhas palavras, os efeitos em cascata das minhas ações. O amor que eu tinha dado se espalhou muito além do que eu já havia percebido. Mas meus erros também. Cada palavra descuidada, cada momento indelicado, eu os via todos, não com condenação, mas com um entendimento que cortava fundo em minha alma. Este túnel não era apenas uma passagem, era uma revelação. Eu entendi, de maneiras que nunca tive antes, a responsabilidade que todos nós carregamos na vida. O poder de nossas escolhas, a maneira como moldamos o mundo ao nosso redor, mesmo sem perceber. E ainda, através de tudo isso, houve graça. No fim do túnel, a luz se intensificou, preenchendo cada parte de mim. Eu sabia que estava prestes a testemunhar algo que mudaria para sempre a forma como eu entendia a vida, a morte e o plano divino. Quando emergi, me vi em uma vasta extensão, estendendo-me além do que a mente humana pode compreender. Não era um lugar, era uma presença. O próprio ar brilhava com uma luz dourada e, embora nenhum instrumento tocasse, a música preenchia o espaço ao meu redor. Não era som, era como se a própria existência estivesse cantando. E naquele momento, eu soube que isso era apenas o começo. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Eu os vi, seres de luz radiante, emanando uma energia indescritível que parecia tanto sobrenatural quanto profundamente familiar. Eles não eram humanos, mas também não eram distantes ou estrangeiros. Sua presença era suave, seus rostos sábios, cheios de uma essência muito além do alcance das emoções terrenas. Senti uma verdade inegável assentar no fundo de mim: eram anjos. Um deles deu um passo à frente, sua presença serena, esmagadora e ainda reconfortante. Embora nenhuma palavra tenha sido dita, entendi perfeitamente. Era como se seus pensamentos tivessem sido transmitidos diretamente à minha alma. Você foi trazido aqui para ver, para entender, transmitiu o anjo. Eu assenti em reconhecimento silencioso, não totalmente consciente do que estava prestes a se desdobrar, mas sentindo uma atração inegável em direção a esse entendimento superior. O anjo levantou a mão, e diante de mim apareceu um vasto rio de luz, fluindo infinitamente pelo horizonte. Era diferente de tudo que eu já tinha visto, tecendo através do próprio tecido do tempo. Era mais do que um rio, era a conexão entre as almas, uma manifestação da jornada da humanidade pela existência. Cada ato de bondade, cada gesto de amor, cada pensamento e cada palavra faziam parte desse fluxo luminoso, moldando e moldando a própria essência da própria vida. Enquanto eu olhava com admiração, o anjo virou-se para mim e falou novamente. Tudo o que você faz importa, disse, sua voz carregando um peso de verdade eterna. Mesmo o menor ato de amor cria ondulações através da eternidade. Senti a profundidade daquelas palavras em minha alma, e toda a gravidade da mensagem assentou sobre mim. Antes que eu pudesse perguntar mais, uma nova presença preencheu o espaço, uma muito maior do que qualquer coisa que eu havia encontrado até agora. Jesus estava diante de mim, seu olhar gentil, mas conhecedor, cheio de uma compreensão que transcendia qualquer coisa que eu pudesse compreender. Fiquei paralisado, oprimido pela enormidade de sua presença. Ele não era simplesmente luz, ele era poder, paz, amor e compaixão, tudo em um.
Seus olhos encontraram os meus, e naquele instante, me senti completamente vista. Cada parte de mim, meu passado, meus erros, meus medos, foi exposta diante dele, no entanto, não houve julgamento. Só amor. Ele deu um passo mais perto e, sem pronunciar uma palavra em voz alta, ouvi sua voz dentro de mim, clara e ressonante. Jacob, você foi trazido aqui por um motivo. Eu queria falar, perguntar, mas as palavras me falharam. Tudo o que eu podia fazer era ouvir. Jesus levantou a mão e, com um único movimento, o próprio espaço ao nosso redor pareceu mudar. Parecia que o próprio universo estava se dobrando, revelando camadas de existência que eu nunca havia notado antes. Atrás dele, uma luz dourada brilhava, formando símbolos que desafiavam meu entendimento. Então, ele fez algo que me surpreendeu. Ele estendeu a mão e pegou minha mão. No instante em que nossas mãos se encontraram, o calor surgiu através de mim, algo muito mais profundo do que a sensação física. Era como se meu próprio ser o reconhecesse, uma ressonância profunda que ia além do corpo e tocava minha alma. E foi quando eu vi minha palma, brilhando com uma marca que eu nunca tinha realmente prestado atenção antes, o M. A mesma marca que eu tinha notado nos outros ao longo da minha vida. Durante anos, parecia um mero vinco, um detalhe trivial, mas agora, diante de Jesus, irradiava energia divina. Jesus sorriu gentilmente, e eu sabia que algo monumental estava prestes a ser revelado. Ele traçou a marca na minha mão com o dedo e, naquele instante, uma enxurrada de imagens encheu minha mente. Vi figuras da história, profetas, curandeiros, guerreiros da fé, cada uma com a mesma marca. Não foi por acaso. Essa marca era uma marca divina, dada àqueles que estavam destinados a cumprir um propósito maior. Esta marca, Jesus falou baixinho, sua voz reverberando profundamente dentro de mim, é um sinal daqueles escolhidos para levar a luz. Aqueles que a carregam receberam a responsabilidade de guiar, amar e curar. Uma onda de espanto e descrença tomou conta de mim. Mas por que eu? Eu perguntei, mal conseguindo falar acima de um sussurro. Jesus sorriu mais uma vez. Você foi escolhido antes mesmo de nascer. Mas muitos não reconhecem esse dom, ignoram, descartam ou vivem sem entender seu verdadeiro propósito. Uma profunda realização se instalou dentro de mim. Quantas vezes eu tinha ignorado o chamado silencioso do meu coração? Quantos momentos eu havia perdido, momentos em que eu poderia ter demonstrado amor, bondade ou simplesmente prestado atenção aos necessitados? Quantas oportunidades eu deixei escapar? Esta marca não é para o poder, nem para o orgulho, continuou Jesus. É um lembrete, uma promessa que eu coloquei sobre aqueles destinados a andar em amor e verdade. Lágrimas brotaram em meus olhos enquanto todo o peso de suas palavras afundava. Eu havia passado a vida buscando sentido, sem perceber que a resposta sempre estivera em minhas mãos, ali mesmo diante de mim. De repente, o ar ao nosso redor mudou novamente. Uma vasta tela de luz apareceu, e eu me vi observando o desenrolar da minha vida, não apenas os grandes momentos, mas os pequenos, aparentemente insignificantes. Eu vi cada palavra que eu tinha falado, cada ação que eu tinha tomado, e cada pensamento oculto que eu tinha abrigado. Não era como assistir a um filme, era como se eu pudesse sentir tudo, como se cada escolha carregasse um peso, cada uma tivesse consequências. Quando fui gentil, senti o calor daquela gentileza ondular ao longo do tempo, espalhando-se muito além do que eu jamais havia imaginado. Mas quando eu tinha sido descuidado, quando eu tinha causado dor mesmo sem querer, eu senti isso também, a mágoa ressoando através do meu ser. Um momento se destacou, um momento em que eu havia ignorado alguém em necessidade, perdido demais em meu próprio mundo para ver seu sofrimento. Pude sentir sua tristeza, sua solidão e, pela primeira vez, realmente entendi. Até as menores ações importam. Jesus ficou em silêncio ao meu lado, observando o desenrolar da minha vida. Ele falou suavemente, sua voz calmante, mas firme. Isso não é para envergonhar você, disse. É para te ensinar. Tudo que você faz cria ondas, Jacob. Cada palavra, cada ação, até mesmo cada pensamento. Lágrimas escorreram pelo meu rosto quando a enormidade dessa percepção tomou conta de mim.
Eu nunca tinha entendido quanto todos nós estávamos interligados. Cada vida, cada interação, tudo fazia parte de algo muito maior do que eu jamais imaginara. Tão rápido quanto havia começado, a visão terminou e a luz diminuiu. Jesus se voltou para mim com um olhar que combinava compaixão e desafio. Senti uma pesada sensação de compreensão tomar conta de mim, não como um fardo, mas como uma verdade profunda. Cada momento da minha vida tinha um significado, mesmo os que eu havia negligenciado. Sempre pensei que minhas ações só me afetavam, mas agora havia a interligação de tudo. Jesus gesticulou novamente, e outra visão se desenrolou diante de mim. Eu vi o mundo de uma nova maneira, cada pessoa que eu já tinha encontrado, cada decisão que eu tinha feito, e cada oportunidade de mostrar amor. Vi como uma única palavra gentil poderia mudar o rumo da vida de alguém. Também vi como uma palavra dura poderia ferir profundamente alguém. O peso de tudo isso era avassalador. Voltei-me para Jesus, minha voz tremia. Como alguém pode suportar isso? Como alguém pode viver perfeitamente? Ele colocou a mão no meu ombro e, instantaneamente, uma sensação de paz tomou conta de mim. Você nunca foi feito para ser perfeito, disse ele. Você foi feito para amar. Esse é o maior mandamento. Suas palavras afundaram profundamente dentro de mim. Amor. Sempre foi sobre amor, não sobre conquistas, riqueza ou conhecimento. Só amor. Como eu tinha perdido essa simples verdade? Uma estranha urgência começou a se agitar dentro de mim. Eu queria voltar, viver diferente, agir com mais propósito, estar mais atenta às minhas palavras e ações. Mas será que foi tarde demais? Olhei para Jesus, buscando respostas. Ele simplesmente sorriu, e naquele momento, eu soube que eu ainda não tinha terminado. Enquanto eu estava em silêncio, refletindo sobre tudo que acabará de testemunhar, minha mente estava correndo com perguntas. Se tudo está conectado, por que ainda cometemos erros? Por que magoamos os outros? Jesus olhou para mim com profunda compaixão, seus olhos se encheram de um entendimento que ia além das palavras. Por que você tem livre-arbítrio? Disse ele suavemente. O peso de suas palavras se instalou profundamente dentro de mim. Livre-arbítrio. Era um conceito que eu sempre ouvirá falar, mas nunca tinha realmente compreendido até aquele momento. Algo dentro de mim mudou quando percebi o verdadeiro significado de sua mensagem. Você não foi criado para ser controlado, continuou Jesus, com sua voz calma, mas poderosa. O amor só é real quando é escolhido. Ao absorver essas palavras, senti-as ressoar no fundo da minha alma. Ele tinha razão. Se o amor fosse algo a que fossemos forçados, perderia sua autenticidade. Amor, bondade e bondade só poderiam ser genuínos se os escolhêssemos livremente. Não era a ausência de luta que importava, mas a presença de escolha dentro dela. Nossos desafios, nossos erros e até nossos momentos de desespero fizeram parte da grande jornada. Cada um deles foi um chamado para escolher o amor, para escolher se elevar acima do medo e da escuridão. Com um movimento suave, Jesus levantou a mão e, de repente, vi inúmeros indivíduos diante de mim, alguns perdidos na tristeza, outros consumidos pela raiva, muitos procurando desesperadamente por significado. Cada um deles estava em uma encruzilhada. Alguns escolheram o amor, enquanto outros cederam ao medo. Mas em cada vida, não importa o quão quebrada ou perdida, sempre havia uma chance, um único momento para se voltar para a luz. Naquele instante, entendi. O livre-arbítrio não era apenas um dom, era uma responsabilidade. Nossas escolhas não apenas moldaram nossas próprias vidas, elas reverberaram por todo o mundo, influenciando tudo ao nosso redor. Jesus voltou-se para mim mais uma vez e falou com uma autoridade silenciosa. O que você faz com o seu livre-arbítrio? É o que define a sua alma. Pela primeira vez, eu realmente entendi. A vida não era sobre alcançar a perfeição, mas sobre as escolhas que fizemos a cada dia, as escolhas de amar, perdoar, ajudar, ser gentil. A jornada não era sobre ser impecável, mas sobre estar disposto, todos os dias, a escolher o bem. Senti uma profunda determinação mexer dentro de mim. Minha jornada estava longe de terminar.
Jesus estendeu a mão e, em um instante, a cena ao meu redor mudou. Não estava mais naquele vasto e aberto espaço. Eu me encontrei em algum lugar totalmente diferente. O ar estava denso com uma luz radiante e dourada. Ele me envolveu, me enchendo de calor e paz como nada que eu já havia experimentado na Terra. Este não era apenas um lugar, era uma energia, uma presença que parecia zumbir com o ritmo da própria criação. E eu sabia, sem dúvida, que aquilo era o céu. O céu acima era diferente de tudo que eu já tinha visto. Estendia-se infinitamente, uma tapeçaria de cores tão vibrantes e ricas que desafiavam a descrição. O próprio ar parecia carregar um som não música, mas algo mais profundo, um zumbido harmonioso que parecia emanar do próprio âmago da existência. E a paz, estava além de qualquer coisa que eu pudesse colocar em palavras. Então, eu os vi. Pessoas. Alguns eu conheci instantaneamente, entes queridos que haviam passado antes de mim, seus rostos radiantes e cheios de vida. Eles eram mais jovens, mais saudáveis, brilhando com uma alegria que superava tudo que eu conhecia. E então havia outros, estranhos para mim, mas seu amor e conexão comigo eram palpáveis. Era como se estivéssemos todos unidos de uma forma que transcendesse o tempo. Um homem se aproximou de mim e meu coração pulou. Era meu avô, alguém que eu havia perdido quando era criança. Ele sorriu, seu rosto radiante de amor, e sem uma palavra, ele me abraçou. Naquele momento, todos os anos de saudades dele, se desfizeram. Me senti completo. Oprimido, voltei-me para Jesus. Isso é eternidade? Eu perguntei, minha voz tremendo. Ele assentiu, seu olhar cheio de compreensão infinita. Aqui é o lar. É aqui que todos os que escolhem o amor retornarão. A alegria, a paz, a pura beleza de tudo isso estava além de qualquer coisa que eu jamais havia imaginado. Eu poderia ter ficado lá para sempre. Parecia o lugar perfeito, o lugar onde tudo fazia sentido. Mas lá no fundo, havia um puxão, um saber que minha jornada ainda não havia terminado. Jesus olhou para mim, sua expressão sabendo, e disse: Você ainda tem mais a fazer. Relutantemente, eu sabia que era verdade. Eu não queria ir embora, mas algo profundo dentro de mim me disse que havia um propósito para tudo que eu tinha visto. Eu tinha sido mostrado o céu por uma razão, e eu estava prestes a descobrir o porquê. Mas eu não sou perfeito, confessei, dúvida rastejando em meu coração. Como posso fazer isso? Jesus sorriu gentilmente, o calor do seu amor me enchendo. Nunca se tratou de perfeição. Tratava-se de disposição. Naquele momento, tudo ficou claro. Não fui enviado ao céu apenas para experimentar sua beleza, fui enviado para levar sua mensagem de volta. Eu deveria lembrar aos outros que não importa o quão perdidos eles se sentissem, não importa quantos erros tivessem cometido, sempre havia um caminho de volta ao amor. Sempre houve um caminho de volta para Deus. Com uma respiração profunda, eu sussurrei, eu vou fazer isso. E assim que as palavras saíram dos meus lábios, a luz dourada ao meu redor começou a mudar. O céu, por mais belo e pacífico que fosse, começou a desvanecer-se. Senti-me atraída de volta à vida que pensava ter deixado para trás. A transição foi instantânea. Em um momento, eu estava cercado pela luz divina, no seguinte, eu estava ofegando por ar, a dor percorrendo meu peito enquanto eu abria meus olhos. Eu estava de volta. Eu podia ouvir as vozes frenéticas ao meu redor, o alívio e o espanto em suas palavras. Ele está respirando. Ele voltou. Alguém estava segurando minha mão, um toque familiar, e senti a presença da minha família, dos médicos, de todos que estavam orando pelo meu retorno. Eu tinha ido embora, e agora, eu estava aqui novamente. Enquanto meu corpo se ajustava ao mundo ao qual eu havia retornado, minha mente lutava para compreender tudo. Foi um sonho? Uma alucinação? Não. No fundo da minha alma, eu sabia que tinha sido real, mais real do que qualquer coisa que eu já tinha experimentado. Então, ao levantar a mão, vi a marca na palma da minha mão. A mesma marca que Jesus me mostrará.
Lágrimas encheram meus olhos quando a percepção me atingiu. Eu sabia o que significava. Eu tinha sido enviado de volta com um propósito. Eu não estava destinado apenas a viver, eu estava destinado a compartilhar para dizer ao mundo o que eu tinha visto, o que Jesus tinha me mostrado. Eu queria lembrar às pessoas que a vida não era apenas sobre o que víamos com nossos olhos, mas sobre o que sentíamos em nossas almas. Enquanto eu estava lá, me recuperando, um pensamento ecoou em meu coração. Eu nunca mais seria a mesma. O rescaldo do meu retorno foi como entrar em um mundo diferente. No entanto, eu ainda estava no mesmo quarto de hospital onde meu corpo havia lutado pela sobrevivência. Os médicos chamaram de milagre. Meu coração tinha parado por vários minutos, mas aqui estava eu, vivo. Minha família se reuniu ao meu redor, seus olhos se encheram de uma mistura de alívio e confusão. Eles não entenderam o que tinha acontecido, mas eu entendi. Eu não era a mesma pessoa que tinha morrido. No momento em que abri os olhos, pude sentir. O mundo pode ter parecido o mesmo, mas minha alma havia mudado para sempre. Não conseguia esquecer o que tinha visto. A luz. O amor. A mensagem. A marca. Em minha mão parecia mais pesada agora, como se carregasse um propósito que eu estava apenas começando a entender. As pessoas me perguntavam se eu lembrava de alguma coisa e, a princípio, hesitei. Como explicar algo tão profundo? Mas então eu percebi, era por isso que eu tinha sido enviado de volta. Quando finalmente falei, disse-lhes simplesmente, eu vi Jesus. A sala ficou em silêncio. Alguns me olharam com admiração. Outros com dúvida. Mas não importava. Eu sabia o que tinha vivido. E isso era tudo o que importava. E naquele momento, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Daquele dia em diante, minha vida não era mais simplesmente existir. Tornou-se sobreviver com propósito, um propósito muito maior do que qualquer coisa que eu jamais poderia ter imaginado. Eu tinha vislumbrado o céu. Eu tinha falado com Jesus. E o mais importante, tinha-me sido confiada uma missão. Uma missão que eu não iria, e não poderia, ignorar. A primeira vez que falei publicamente sobre minha experiência de quase morte, meu coração estava pesado com a incerteza. Dúvidas nublaram minha mente. Alguém acreditaria em mim? Eles pensariam que eu era simplesmente um sonhador, ou pior, uma pessoa que havia perdido o contato com a realidade? Mas no momento em que abri a boca para falar, algo notável aconteceu. As palavras saíram de mim, não do meu próprio entendimento, mas como se tivessem sido colocadas ali diretamente pelo próprio Jesus. Era como se cada frase, cada palavra, fosse um dom divino, fluindo sem esforço das profundezas da minha alma. Contei-lhes a minha história. A morte súbita e inexplicável. A viagem pelo túnel de luz. Os anjos que me confortaram ao longo do caminho. E mais profundamente, no momento em que fiquei face a face com o próprio Jesus. Falei da revisão de vida, do peso avassalador de nossas escolhas e do amor sem limites que me abraçou no céu. Mas foi a parte da história que tocou algo profundo dentro dos corações daqueles que ouviam a marca em minhas mãos que realmente capturou sua atenção. As pessoas começaram a olhar para as próprias palmas, traçando as linhas familiares que sempre estiveram lá, mas nunca haviam sido notadas antes. Alguns ficaram em silêncio, seus olhos brilhando com lágrimas, enquanto outros sussurravam orações silenciosas. Era como se uma conexão poderosa com algo maior do que eles mesmos tivesse sido despertada. E naquele momento, percebi, essa não era mais apenas minha jornada pessoal. Essa foi uma mensagem destinada a todos nós. Jesus havia me mostrado que a marca em minhas mãos não era uma coincidência. Foi um sinal divino, um chamado, um lembrete de que estamos todos aqui com um propósito. Somos escolhidos não por acaso, mas por design. Somos escolhidos para espalhar o amor. Para orientar os outros. Ser a luz em um mundo que tantas vezes parece escuro. Quando terminei de falar, as pessoas começaram a se aproximar de mim, compartilhando suas próprias experiências, seus próprios encontros divinos. Eu não estava sozinho. Esta não era apenas a minha história para contar, era uma história coletiva, que todos nós compartilhamos.
Soube então, sem dúvida, que passaria o resto da vida contando essa história. Não era mais uma escolha, era minha vocação. Anos se passaram desde a minha experiência de quase morte, mas a memória daquele momento, do que vi, senti e experimentei, permanece tão vívida e real quanto o dia em que aconteceu. Não passa um único dia em que eu não reflito sobre esses momentos da luz, o amor e a poderosa verdade que Jesus me revelou. A marca em minhas mãos ainda está lá, assim como sempre. Foi. Mas agora, carrega um novo significado. Não é mais apenas um padrão na minha pele, é um símbolo da missão que me foi confiada. Uma missão para lembrar às pessoas que Deus é real. Que o amor é o propósito último. E que o céu não é apenas um sonho distante, é uma realidade, que aguarda todos aqueles que escolherem abraçá-lo. Ao longo dos anos, conheci milhares de pessoas que compartilharam suas próprias experiências, seus próprios momentos de intervenção divina. Muitos deles nunca haviam notado a marca em suas mãos antes. Mas uma vez que eles fizeram, algo mudou dentro deles. Era como se eles tivessem descoberto uma mensagem oculta de Deus, uma mensagem que sempre esteve lá, esperando que eles a descobrissem. Alguns me perguntaram: por que você foi escolhido para ver essas coisas? Não tenho todas as respostas. Não pretendo entender tudo. Mas eu sei disso, Jesus não me mostrou essas coisas apenas para eu guardar para mim mesmo. Ele me enviou de volta para compartilhá-los, para lembrar aos outros o incrível amor e graça que esperam por todos nós. Então, agora, eu lhe pergunto: olhe para suas mãos. Está vendo? O M que sempre esteve lá, esperando você perceber? Não. É por acaso. É um lembrete. Um lembrete de que você é amado. Um lembrete de que você é chamado para algo maior do que você mesmo. Um lembrete de que o céu é real, e que Jesus está esperando de braços abertos, pronto para nos receber em casa. Um dia, quando for a hora certa, estaremos todos diante da luz. E nesse momento, tudo ficará claro. Até lá, devemos viver com propósito, com amor e com fé. Porque nunca fomos feitos para trilhar essa jornada sozinhos. Depois de compartilhar meu testemunho, comecei a receber cartas, e-mails e mensagens de pessoas de todo o mundo. Alguns me disseram que sempre sentiram algo especial sobre a marca em suas mãos, mas nunca entenderam seu verdadeiro significado. Outros compartilharam suas próprias experiências de quase morte, descrevendo o mesmo túnel de luz, o mesmo amor avassalador que os envolvera em seus momentos de transição. Foi nessas mensagens que percebi algo profundo. Esta não era apenas a minha história, era parte de algo muito maior, algo que transcendia a minha experiência individual. Pessoas de todos os cantos do mundo, de diferentes origens, crenças e culturas, carregavam a mesma marca divina colocada sobre elas. Antes mesmo de nascerem. Muitos deles, assim como eu, estavam em busca de respostas. E agora, eles os haviam encontrado. Então agora, deixo vocês com essa pergunta: o que você vai fazer com o tempo que lhe foi dado? Você vai viver com propósito? Você escolherá o amor ao invés do medo? Você vai confiar que Deus tem um plano para você, mesmo quando você não pode vê-lo? Rezo para que o faça. Porque um dia, todos estaremos diante da luz. E nesse momento, veremos tudo com clareza. Até lá, que andemos com fé, que vivamos com amor e que nos lembremos sempre: nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco, nos guiando a cada passo do caminho. E a marca em nossas mãos, o divino M, é a prova de que sempre fomos escolhidos, sempre amados e sempre chamados para algo maior.